De imediato, passo a palavra para o doutor Luiz Carlos Alves. Muito obrigado. Muito boa tarde, né, a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui no 16º Fonafisco, a promoção da Fonafisco, tão lutada pelo nosso sindicato, né, o Agenor e toda a diretoria. Desejavam muito que vocês se reunissem aqui nesse final de ano, aqui em Foz do Iguaçu, nessa belíssima Foz do Iguaçu, nesse belíssimo estado do Paraná. O Brasil inteiro é maravilhoso, mas o nosso Paraná também tem as suas belezas, é um povo generoso, trabalhador, inteligente, e temos a honra de estarmos juntos. Quando da campanha para sediar, eu era secretário da Fazenda do Paraná e deixei este honroso posto e cargo em dia 8 de outubro e voltei para o Congresso Nacional. Foi a segunda vez que assumi a Secretaria da Fazenda, primeiro no século passado, 87 a 90, em plena Assembleia Nacional Constituinte, formamos um lobby poderoso dos estados e municípios. E agora, nessa nova etapa, com a ascensão do governador Beto Richa do PSDB, eu como tucano, né, não poderia deixar de dar minha contribuição ao meu estado e ao meu governador do meu partido. São 6 mandatos de deputado federal que eu tenho. Já fui vereador, prefeito, 41 anos de vida pública. Resumidamente, está dado aí o meu... Sou economista e sou professor de educação física. Bom, gente, Agenor, toda a diretoria, os presidentes dos sindicatos estaduais, né, auditores do Brasil, eu tenho acompanhado a história política brasileira nesses últimos 40 anos como interlocutor até certo ponto privilegiado, porque quando lutávamos pela abertura política, já militava no MDB desde 1972, quando me elegi vereador. E, rapidamente, as lideranças com que eu acompanhava, o meu prefeito da época da minha cidade, já faleceu, Roberto Conceição, era um grande líder, um advogado trabalhista, muito enérgico, muito inteligente, muito amigo do Zé Richa, Álvaro Dias, todos faziam política em Londrina. Eu sou de Londrina e também. Então, Gabardo, Hélio Duque, Zé Tavares. Então, era uma grande frente política que tinha aqui no Paraná, especialmente em Londrina, em Curitiba, o pai do Gustavo Fruit, o Maurício, e outras lideranças do Estado, e que somavam com as lideranças de São Paulo, Mário Covas, Montoro, Ulisses Guimarães, José Serra e outras lideranças, né? Minas, Tancredo Neves e tantos outros, Teodoro Vilela, lá nas Alagoas, em todos os estados tinham a liderança e participamos desse processo de abertura política, que comemoramos 30 anos esses dias lá em Poços de Caldas, da primeira reunião do Montoro com o Tancredo. Hoje tem um evento de 30 anos em São Paulo, e dia 12 de janeiro, no Paraná, foi o primeiro comício das diretas do Brasil, 12 de janeiro de 1983. O Álvaro era o presidente do partido e o Richa era o governador, e eu, prefeito, falei em nome dos prefeitos do interior e o Maurício Fruit em nome dos prefeitos em capitais. Quando eu vi Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, aquilo para mim, né, sonhávamos com as diretas já, que demorou. Ela veio pelo colégio eleitoral, porque nós não vencemos, e em 85 veio a abertura política com Tancredo, e veio a fatalidade, que todos sabem. Nossos sonhos, esperança de milhões de brasileiros, ali ficou engasgado com a morte de Tancredo Neves. Sonho. E aí nos concentramos então na Assembleia Nacional Constituinte. Já tínhamos a abertura política e uma democracia ainda em consolidação. Vínhamos por 20 e tantos anos no regime militar centralizador,
com seus planos, etc. E o Brasil ressentia estados e municípios de uma autonomia política. Não tinha eleição de governadores, de prefeitos de capitais. Esta cidade foi ter o seu primeiro prefeito eleito em 1988, Curitiba, São Paulo e outras capitais. Eu estou fazendo um paralelo de reforma e federalismo com a história política desse país. E veio a Constituinte, né, livre e soberana, com o Sarney presidente. E nós, eu era secretário da Fazenda do Estado do Paraná, juntamos com todos os secretários do país e falando em nome dos municípios, fizemos grandes conquistas para os estados e municípios no campo da partilha. Não conseguimos um sistema tributário novo. O IPEA, o Varsano, o Fernando Rezende, eles tinham um projeto, mas não foi impossível, porque a disputa era de partilha, tomar dinheiro da União, passar para os estados e municípios, e conquistas sociais. Então, a Constituição de 88, 5 de outubro, é a Constituição cidadã das conquistas sociais, que o Mário Covas, né, era o líder do MDB, era 200 e tantos deputados. Então, as conquistas foram enormes, gigantescas. Muitas coisas importantíssimas para o país e outras que pagamos caro até hoje. Falta do sistema tributário. Reputo, hoje, olhando para trás, o regime jurídico único deveria ser só para as carreiras típicas do Estado, né, que acabou ensejando distorções gravíssimas e a inviabilização da questão pessoal no Brasil, principalmente nos estados e municípios. A Constituinte cidadã das conquistas sociais da partilha. Nós tiramos da União Federal 15 pontos reais do IPI, do Imposto de Renda, e tiramos 25 do IPI. O IPI e o Imposto de Renda eram 32% do Fundo de Participação em Estado e Município. Passamos para 47% do Imposto de Renda e 57% do IPI, que uma proposta minha e do Rio Grande do Sul, nós fizemos um fundo de compensação das perdas nas exportações. Tiramos os impostos únicos federais, passando para a base do ICMS, energia, combustível, telecomunicações, minerais e transportes. Criamos um adicional no imposto de renda. O fato é, mano, meu caro Agenor, está aqui o professor Clóvis, o professor Rocha, nós, nesses 25 anos, desde a Constituinte, perdemos tudo que havíamos conquistado. Tudo. Primeiro que fomos levados no conto da sereia, da flauta. Quando trouxemos a energia, o combustível e as telecomunicações para a base do ICMS, nós tiramos a carga tributária do setor produtivo. Porque o ICMS, que é a nossa matéria-prima dos estados e municípios, que é a matéria-prima do trabalho, do labor de vocês, da inteligência, da capacidade de auditores de todo o país, desde 1968, há 45 anos, ele está do mesmo tamanho do PIB, 7,2%, arredondando. Era em 1968, quando da criação, 7,28%, em 2012, 7,12%. Ora, mas e a arrecadação, que era baixíssima, passou para 35%, 36%? Foi a União Federal. Não foram os estados que esculhambaram o sistema tributário, que aumentaram a carga tributária desse país. Foi a União Federal. Nós tínhamos 7,2%. E esse número, ele vem com a informação de 1990, 2 anos depois da Constituinte, a União tinha 67,3% da arrecadação, passou para 70%. Tinha 57,1%
da arrecadação efetiva e continua com 57%. O Estado se esvaziou, tinha 29,6%, caiu para 24%. E a disponibilidade tinha 28%, caiu para 24,7%. E o município cresceu um pouco, 3,1%, passou para 5,5%, e efetiva tinha 14,8%, passou para 18,2%. Mas o que sucede com isso? Que a União Federal não abriu mão de 1 centavo nesses últimos 30 anos. Ela é toda poderosa com o seu orçamento. E pior, vou dizer a vocês, pior, ela tem uma renúncia fiscal este ano de 170 bilhões. Está contabilizado hoje na previsão de gasto tributário. Em acessar o portal da Receita Federal, você vai verificar. E nós, os estados, não temos calculado a nossa renúncia da guerra fiscal, mas eu lhes garanto que dá mais de 100 bilhões por ano a guerra fiscal. Então, o que leva, né, à distorção mais grave do sistema tributário brasileiro. Não pode ter alíquotas lá em cima. Alguns têm benefício, outros não têm. Nós criamos um paraíso fiscal para cada segmento produtivo desse país, esculhambamos a economia, né, com a instabilidade do emprego. Você tem uma indústria florescente, vai bem, de repente, o cara recebe um incentivo fiscal, um crédito novo do BNDES subsidiado, um terreno, mata outra empresa. Dali a pouco vem o produto chinês, mata as duas. Então, nós estamos perdidos. Temos tributário. Piorou. Veio olha, no campo das boas intenções, nós também lutamos pela lei de responsabilidade fiscal. Eu era um guerreiro, fui o guerreiro da busca por mais recursos, desde a primeira marcha do prefeito da Brasília, Ayrton Sandoval, 83, né? Passos Porto, Assembleia Nacional Constituinte, né? Mais um ponto no fundo de participação, e tudo isso redundou num fracasso dos estados e municípios que ficam subjugados pelo Poder Federal, buscando, né, com o pires na mão, pode falar palavrão, em Brasília ou na capital dos estados ou municípios buscando seu recurso. Empobrecimento, esvaziamento, má utilização dos tributos, os tributos patrimoniais não crescem. O Everardo colocou e eu coloco com precisão. Na cultura latino-brasileira não tem o governante municipal, estadual, federal cobrar imposto sobre propriedade. IPTU, ITR, TCMD, causa-morte, intervivos, IPVA. É de baixíssima capacidade arrecadatória pela cultura brasileira. Uma transmissão nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, se paga quase a metade. Aqui é 4%, ainda é fajutado. Vai para cima do fisco, querendo, né, não pagar nada e ainda com todo tipo de pressão e insinuação. Agora tem um estudo que saiu essa semana da baixíssima capacidade dos municípios que não cobram o IPTU, comparando com outros países. Ora, aí você tem o IPTU, você tem as taxas, coleta de lixo, manutenção de vias, e nós ficamos só focados na questão do tributo. E do capítulo, nosso capítulo da reforma tributária, do Pacto Federativo, Pacto Social, este modelo esgotou. Quando veio o Plano Real, e os mesmos construtores da democracia, da Assembleia Nacional Constituinte, construíram a estabilidade econômica em 94. Eu estava lá, já era deputado, já era vice-líder do Fernando Henrique, e fui de cabeça para defender o Plano Real. Defendia, batia com o Genuíno, com o Mercadante, né? Dizendo e ele prevaleceu. Nós temos grandes conquistas hoje. A democracia está consolidada. A estabilidade econômica, a duras penas,
pagando preço altíssimo de juros absurdamente ignorantes que o Brasil paga da sua dívida, com reservas cambiais aplicadas nos Estados Unidos a menos de 2% ao ano, e aqui nós pagamos a 10%, com sangue nosso, né, pagamos esse preço da estabilidade. É muito bonito ter muito dinheiro lá fora, mas também custa 50, 60 bilhões por ano para manter a reserva cambial, e é pago internamente. Os estados e municípios com a lei de responsabilidade fiscal perderam a capacidade de emitir títulos, de fazer antecipação de receitas em momentos de crise, como é esse momento, perderam a autonomia total. Manda mais o 5º escalão do Tesouro Nacional do que o governador e o secretário da Fazenda juntos. Isso é o que? Perda de autonomia política, administrativa e financeira. Então, vocês são auditores, são agentes políticos também, todos são. Eu não desconheço um auditor que não tenha uma força política, né, no município, no estado, no país. Não é só aquele que se candidata, não, é aquele que está formando opinião, e vocês são formadores de opinião, sabem que a Federação Brasileira vai mal, de mal a pior. E vou dizer mais, os encargos dos últimos 25 anos, transferidos para o município, pega a saúde, ele era todo ele da União Federal com INAMPS. Ele foi transferindo nesses 25 anos para o Estado e para o município. E a União foi se esvaziando. Ela era responsável por 55% do custeio do SUS, hoje é 45%. Ela vem diminuindo sua participação. O município e o Estado não tinha vinculação nenhuma. Eu fui secretário em 87, 90, hoje é 12%. E a facada final agora tem que pôr 12 também do Fundeb, que é o dinheiro da educação. E nenhum Estado vai ter como pôr. Aqui no Paraná, se tiver que pôr 12% de 4 bilhões do Fundeb, mais meio bilhão, só se tirar do Tesouro Americano, né? E aqui não tem jeito de... Mas outra que vai para a Justiça e acaba, isso o governador, a autoridade vai acabar pagando caro, Eu quero também listar aqui, trazendo problemas e também tenho soluções, porque eu estou dentro desse baile faz 40 anos, apanhando e também tendo momentos importantes. Eu, quando vim para o governo com o Beto, sonhava em fazer o mesmo que eu fiz com o Álvaro Dias, governador, que era governador quando eu fui secretário. 22,2% de investimento ao ano da receita líquida. Sabe lá o que é isso hoje? Contra um investimento hoje de 7%, 6%. Leva 4 anos para fazer um ano de investimento naquela época. O Estado aumentou a sua responsabilidade social. Não cuidamos da previdência do município, do Estado da União. Não tem poupança. É conta corrente. Chega ao final do mês, aqui tem a folha dos ativos e dos inativos. 80% da folha dos inativos no Paraná, que tem a primeira previdência do país estadual, é a Paraná Previdência, e pagamos 80% financeiramente da folha. Ainda temos que pagar os encargos do Fundo de Previdência. Mais ou menos assim. A Paraná paga 70 milhões, nós pagamos 370. Então, o que está acontecendo? O exponencial do problema do regime jurídico único, da falta de previdência, de capitalização, vai levar o setor público brasileiro à inviabilização. Nós já conversamos isso no ano passado, né? E esse ano também, resvalamos pelo programa, né? Conversamos, tomando uma cerveja na fiscalia, né, João? Conversamos. Eu penso assim, além dessas questões todas, eu vejo assim, estados
perde mais do que os outros. O Paraná é o maior produtor de papel imprensa, tem imunidade condicional. Quem paga o prejuízo do Paraná? Ninguém, nem a ONU, nem o Papa quer saber disso. O Paraná tem o segundo maior porto importador e exportador do país, o Paranaguá. Consequentemente, só recebeu mais crédito de produtos agrícolas, exportação, né? Primário, semi-elaborado, industrializado. Temos um prejuízo cavalar, Temos também, quando eu fui o relator da Lei Candir, de boa fé, criei o fundo de compensação das perdas do produto in natura semi-elaborado, mas você já tinha as perdas do produto industrializado, porque é uma questão simples. O Everardo respaldou para esse assunto. Você pega a Federação Alemã, quem cuida da aduana é o fisco único nacional. Os estados cuidam da arrecadação e transferem para o município e para a União. Lá o fisco, lá é federação mesmo. Canadá, Quebec, por exemplo, ele mesmo tributa e fala, está aqui o dinheiro da União. É o único estado, mas os outros, né? Você tem federação. Aqui, a federação nossa, né? Você tem tantos problemas. Guerra fiscal, perda na exportação, não compensação, um fundo de participação que deveria servir para equalizar, e não equaliza. Nós fomos ao Canadá o ano retrasado, fizemos essa sequência, como já tinha feito em outros lugares do mundo, como é a partilha federal, equalizar. Pega a receita disponível, né? Vê qual é a diferença que o Estado tem, e a União vem completar com o seu fundo, equalizar, para que todo mundo tenha o mínimo. Aqui a distorção é gigantesca. Por quê? Eu vou contar um episódio. Terminou a Constituinte, nós demos 90 dias para regulamentar o ICMS, na Constituinte, na exposição transitória. E vamos nós lá em Brasília para regulamentar o ICMS por convênio, e fingiu até 86, com a Lei Complementar 87, quando nós fizemos ela negociada. Aí o Pedro Novaes, secretário da Fazenda Maranhão, falou: aqui, Raul, você quê? E o Hugo Machado de São Paulo aqui, e o Schirmer do Rio Grande do Sul, nós vamos ficar com 85% do fundo de participação e vocês com 15%. Se vira aí que está fechado o acordo. E nisso, São Paulo batia na tecla dos 12% na interestadual, ou 12 ou 7. A gente não tivesse a experiência que tem hoje, não, vamos fazer uma alíquota menor na interestadual, o mundo inteiro é destino, né? Vamos ficar mais próximo dessa bagunça. Não? Mantivemos, até nisso erramos na questão tributária, na Constituinte e pós-Constituinte. Ficamos com as alíquotas fechadas, o FPE foi uma partilha técnica política de interesse na hora, e hoje São Paulo, o próprio secretário reconhece, e vários outros secretários, se tivesse feito alíquotas menores da interestadual, todo mundo ganharia mais. Então, teria essa pressão, essa coação irresistível que os empresários fazem sobre os governadores, né? Em alguns estados, vamos falar a verdade, o benefício fiscal perpetua 30, 40 anos para a mesma empresa. Não se trata de você dar uma injeção numa empresa há 7, 8 anos para que ela busque o investimento. Trata de transferência do recurso do Estado brasileiro, da população, para as empresas. Aqui no Paraná, as perdas que nós temos só nessa questão do papel e imprensa, da energia elétrica interestadual, uma bobeada do petróleo que foi cometido na Constituinte, enganada pela questão do VAT, nós temos perda de 6,5% da energia, 1,5% do papel e imprensa, 9,5% da Lei Candir, 11,9% da exportação industrializada. O ICM do Paraná tem perda de 29,5%. Agora, recentemente, com a descoberta dos poços de petróleo do pré-sal, descobrimos que o Paraná não tem mar. É verdade. Nós sabíamos que tinha um litoral pequeno, né? Não dá 200 quilômetros, mas é um belíssimo litoral.
Caiobá, Matinho, Guaratuba, né? Todo o nosso litoral, a Baía de Guanabara, né? A Baía do Guaratuba, belíssimo, linda, maravilhosa, mas não tem mar, segundo o IBGE. O vigarista lá, há 30 anos atrás, pegou e criou uma geodésica, na tal de, igual aquilo que o Everardo falou, que quando ele fez a mudança de rateio, usou uma expressão dessa, pegou um eixo lá no Oceano Pacífico e jogou um eixo para cá e fez um triângulo. Você sabe que o conceito mundial de um país com o outro na divisa do mar marítimo, território marítimo, são paralelas. Ou está em cima, meridianos, paralelos, meridianos. Quando chegou no Piauí e no Paraná, as paralelas se encontraram, rapaz. Ela formou um triângulo e para baixo ainda, e o cara sabia que tinha petróleo ali. Porque quem trabalha na área, o IBGE, tem muita gente capacitada, inteligente, já sabia, e o cara nos tomou o mar territorial, vários postos de petróleo, tanto que as empresas estão montando aqui no portal a base de abastecimento industrial, construção de plataforma, que está bem na frente deles. E nós temos que brigar, ou mudar a lei, ou mudar o relatório. Estou falando, isso é a federação de arraco, de vagabundo. Você não acredita que essa malandragem existe, e ela existe, de pequenas. Agora, tem outras questões. O Everardo diz que é contra a emenda impositiva. Eu não sou. Eu fui ao Congresso americano há 20 anos atrás, fomos uma delegação grande, 11 parlamentares. Nós ficamos 10 dias estudando toda a tramitação orçamentária americana. Lá não é uma emendinha de 2, 3 bilhões das emendas parlamentares, de 14 milhões para cada um, não. Todo o orçamento americano é impositivo. Tanto que o parlamento americano não dá o aumento da capacidade de endividamento do governo federal, o seu Barack Obama fica na mão dele. E desde 2008 não dá orçamento novo. Ele segura o mesmo orçamento desde 2008. Meu filho, o mais novo, ficou lá agora alguns meses no gabinete de um congressista americano, falou: pai, aqui é tudo o parlamento no pau, porque ele defende o seu estado, defende o seu distrito. O deputado tem que defender o seu distrito. É essa a questão do orçamento. Não tem que ter lá o Palácio do Planalto com 7.000 funcionários mandando no país inteiro. Eles se acham melhores e maiores que o Congresso, que os auditores, que os governadores, que os prefeitos. É essa mentalidade do centralismo que tem lá em Brasília. E não é de hoje, não. Isso vem lá de trás da ditadura e vem de antes. O Brasil é um país unitário, nacional, não tem autonomia, o Estado e o município, o pouco que tinha nós perdemos. E nós queremos fazer reforma federativa, pacto federativo, pensamos no ideal, um sistema tributário de um único IVA. Eles sabem disso, que na hora que mexer vai ter que tirar dinheiro da União. E eles estão com todo o recurso na mão deles. Por isso que eles não aceitam a reforma tributária. Reforma fatiada, isso é vigarice, para enganar trouxa. Que fatiada que teve até agora, nesses anos todos? Não reformou nada, não fez nada, não mudou nada. E o governo federal continua cheio de dinheiro. Na privatização agora do aeroporto levou 22 bilhões e mais 25 vai entrar de dividendo das estatais, e nós não temos dinheiro para fechar as contas do mês. Todos os governadores e prefeitos, né? O prefeito do dia eu liguei e falei: pô, mas você recebeu 2 máquinas do governo federal aí, daí, né, com a posição política? Não, fica sossegado. Eu já perdi esse ano, meu município é pobre, só de diminuição da transferência federal, eu perdi 1,2 milhão. Eles me deram 2 máquinas de 500, não devo favor nenhum para eles políticos. Eu falei: uau, que sabedoria! Mas será que todo mundo tem essa sabedoria? Perdeu as transferências federais, a Receita Federal, não sei, perdeu o seu potencial no ano passado, ela está dando 7% nominal,
não está dando nem resultado real. E nós, o ICM, continuamos 12%, 13%. Eu bati 13%. Esse ano nós estávamos batendo 12% de nominal. E a Receita Federal, não sei o que acho que, ou caminharam para aquela, para não partilhar. Então, ao longo desses 25 anos, você vê as contribuições, elas aumentaram, eles ficaram potentes, os títulos, chegou o medicamento, porque afeta diretamente os mais pobres, e o Brasil tem a mais injusta e perversa carga tributária do mundo. Quando o Instituto, o IPEA, fez um reestudo de um trabalho de uma professora da FIP de São Paulo, não, ela está errada, que ela disse que a carga tributária de quem ganha até 2 salários mínimos era de 24%, era de 49%. A IPEA foi ver, não, é 53,9%. Cada R$1.000 que ganha essa família paga R$539 de tributos direto e indireto, e quase todos eles direto. O Calab chegou lá essa semana e falou, mas você tem uma PEC que não, tira todo o tributo de medicamento. Eu falei, eu tenho, filho. Não vai quebrar São Paulo? Eu falei assim, por favor, Calab, realoca essa carga, né? Tira a mão dos mais pobres, né? Vamos realocar a carga tributária. É assim que você faz. Estimular a microempresa, o pequeno produtor rural, as famílias que ganham menos. Se você tira a mão da carga tributária deles, vão ter mais dinheiro nas suas mãos para gastar mais. Vai ter mais giro na economia, porque os ricos não pagam imposto no Brasil. A tabela do imposto de renda, ela é metade quase a metade da tabela de imposto de renda que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, no Japão. Então, quem ganha muito não paga, paga pouco. Então, você tem muito tributo de consumo, porque o cidadão não enxerga o que está pagando, né? Alíquota por dentro, né? Alíquota não sei o quê. Então, é todo um escamoteamento. Eu quero dizer assim, tem solução? Tem. O Pacto Federativo tem. Os governadores e prefeitos precisam se libertar dessa marra. E o Congresso também. Vamos dizer que a emenda impositiva pode ter efeito, né? Nos Estados Unidos, todo orçamento da emenda impositiva tem uma comissão chamada de apropriação. Além da comissão do orçamento, vai para outra comissão que decide o que paga e o que não paga. Né? É mais ou menos assim, empenhou, se não processou, não adianta nada, né? Pô, aí você não faz a liquidação da despesa. Então, meu caro amigo Manuel, eu tenho assim muito a dizer da questão federativa. Fiz uma palestra, contamos lá de uma e de outra, eu acabei não gostando, acabei não trazendo o data show, que eu acho que é melhor ficar falando, né? Expondo, e todos esses pontos estão na ponta da língua, né? Ordenamento, questão política é fundamental. Vocês têm poder político, congressistas, né? Nós temos que ter uma força política permanente em Brasília, no Congresso, como vocês têm na Assembleia. Está aqui o Agenor. Quando o Bispo Paranaense quis, foi lá e buscou, politicamente, né? Tem que ir lá buscar o Congresso Nacional. Agora, também não pode, né, ceder para os gringos, né? Tem que ser autônomo, independente. Essa questão Brasília, ela é um pouco, assim, ela é encantadora, né? Chega lá, o poder que acaba se perdendo, né, com o objetivo que você tem. Eu já vi colegas que se elegeram uma vez, depois não voltaram mais muito nesses 6 mandatos. Porque lá não é lugar de ficar brincando, né? Lá você tem que ter o seu compromisso e cumprir com ele. Por assim, não é para ensaiar, lá é para realmente atuar. É representação pura do Brasil. Os dias que você fica terça, quarta e quinta, são 24 horas direto para trabalho. Se você for jantar, tomar vinho, beber, meu filho, no outro dia você nem trabalha, não chega meio-dia no serviço. Então, nós temos hoje a questão federativa, da reforma tributária, acredito mais. Eu até
cheguei no momento, falei, a Dilma é técnica, mais técnica política, ela vai chamar mais um ano de mandato, vai fazer as reformas e acaba com a reeleição, essa desgraça chamada reeleição. Isso é uma desgraça. Elege, só pensa na reeleição, não pensa em outra coisa. Então não faz enfrentamento, né? Então, agora que estamos indo para a eleição de novo, você vai ter que, ninguém vai fazer tomar nenhuma medida de mudança estrutural do país. Vai ser toda cosmética. Vão ser todas mudanças superficiais. Ajuste daqui, ajuste dali, pôr um recurso a mais na mão do Estado, do município, conforme a voluntariedade, porque a transferência voluntária não é só do deputado, ela é cada convênio federal, cada município, cada estado, cada entidade, cada hospital, é uma transferência voluntária. Dá se quiser. É voluntária porque a União, ela cede se quiser. Está lá no orçamento, mas ela não tem obrigação de transferir uma dotação que ela tem no Ministério XYZ. Então, Manuel, eu me coloco à disposição. Eu não sei se vocês esperavam mais, né, porque eu estou me propondo a dizer a vocês, mais levantando questões fundamentais, alertas importantes, né, para não ficar andando em círculo, temos que ser mais objetivo na questão da guerra histórica. Eu tenho um papel. Quando eu voltei para lá, eu disse para o Agenor, quando ele me deu o título do benemérito lá, falei, eu voltei para Paraná, saí maior do que cheguei, ensinei tudo o que sabia e reaprendi e aprendi coisas novas. Eu saí maior, mas também o físico do Paraná ficou maior também do que antes. Então, chegando em Brasília, com esse vasto conhecimento que eu readquiri, eu estou tentando pautar os colegas, nossa liderança, o Aécio, a agenda, né, precisa ser uma agenda mais arrojada. Não dá para ficar com a mesmice das coisas. Nós temos que ter grandes transformações. E acho que estou conseguindo, aos poucos, né, levar essa nova palavra ao pessoal. Senão você fica, olha, o Brasil pode ser um pouquinho melhor. Né? Ah, não, meu governo foi 10% melhor que o outro. Não basta. Não basta, não basta. Eu estava lendo um trabalho que é a saúde, em função da longevidade e do aumento da oferta do serviço de saúde, ela não cresce o que cresce a inflação e o PIB, ela cresce muito mais. As pessoas procuram cada vez mais. Estava vendo o dispêndio da população com medicamento, ele dobrou nos últimos anos. Se você aplicar a inflação, é uma coisa assustadora que nós estamos vendo no Brasil. Então, meus amigos, me coloco à disposição. Deus abençoe vocês, parabéns pelo evento, estaremos sempre juntos, agora que eu sou benemérito, também tenho não só o usufruto da associação, mas me considero também um auditor, que já fui 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná, e a minha relação com os auditores foi a melhor possível. Na primeira nós criamos a associação, né, dos auditores e a associação dos funcionários da Fazenda. Quando eu votei, você já era um sindicato forte, robusto, né, ativo, com grande influência na vida pública do Estado do Paraná. Muito obrigado, um grande abraço. Olha, o senhor me fez uma crítica muito grande. Quando falou de reeleição, uma desgraça, eu fui reeleito recentemente. Eu sou 6 mandatos reeleito deputado, estou falando dando para presidente da República, governador e prefeito. E eu quase que lhe provocava, eu ia dizer, mas quem criou esse negócio foi Fernando Henrique. Mas minha culpa, viu?
Eu achava que era só o plano real, a estabilidade econômica. É uma desgraça, mas não com a associação, entidade, não tem nada a ver. Está perdoado, está perdoado. Olha, é o seguinte, eu sei que o senhor tem hora do voo e fui provocado aqui várias vezes, eu tenho certeza que os colegas foram provocados. Primeira dela, dívida líquida, dívida pública líquida. Isso não é uma armadilha falar dívida pública líquida. Os encargos é todos em cima da dívida pública bruta, não da líquida. Aí eu venho, o senhor falou, essa cultura latina brasileira que dificulta a cobrança dos tributos direto. Aí eu lhe pergunto, é também um desgaste político grande. E por isso que o Congresso não enfrenta a União transferindo os encargos para estados e municípios. Aí eu pergunto, a União está fazendo isso através de decreto ou com a ajuda do Congresso? Aí eu pergunto, será que não estamos em uma camisa de força chamada dívida pública, que independentemente do governo que esteja aí, do PT, do PSDB, seja qual for o partido, vai fazer e vai rezar na cartilha idêntica que Lula, Dilma, Fernando Henrique, qualquer um que passou lá, vai ter que rezar por ela? Será que não? Fica aí a reflexão para o senhor tocar. O senhor falou, o Paraná Previdência paga 70 milhões e o Tesouro 370 milhões. E aí a gente vem numa discussão da questão previdenciária, a previdência do regime próprio e a previdência que vem aí, a previdência do complementar, que é uma desgraça, uma lágrima, mas o senhor falou aí da previdência que paga 70 e o Tesouro 370. Esses 370 não foi uma responsabilidade assumida pelo Tesouro bem antes? Que é responsabilidade do Tesouro, e eu não entendo como é que os estados, como é que o Tesouro, como é que as previdências estão lançando isso como déficit, que eu acredito que aqui não é diferença, deve contabilizar como déficit. Déficit não, é uma responsabilidade assumida do Tesouro estadual. Só para... Começar pela última. Não, a Previdência, a constatação que eu fiz, não tem nada a ver. É uma responsabilidade do Estado, ele tem que pagar. Só que você vai indenizar. Então, qual o Estado que não aumentou o seu gasto com folha nesses últimos 20 anos? E cada ano aumentando. Eu ainda, antes de entrar aqui, eu estava... Quem quiser saber quanto gasta de folha cada Estado, entra no CISTN. No Tesouro, CISTN. Lá você tem. Todos os estados, todos os estados passaram, olha, do percentual legal, todos. Ah, mas um tem 42, um tem 43, 44%, é tudo manobra contábil. Olha o que eu estou falando, são nuances de manobras contábeis. Quando eu era deputado e fizemos a lei Camata, a emenda constitucional Camata, 55%, e depois fizemos a LRF, quando eu cheguei no Estado, eu vi que o gasto da folha não é aquilo que está escriturado, é menos aquilo. Mas caramba, então estamos lascados esse troço. Não, essa manobra é permitida até na LRF, os gastos previdenciários pagos com receitas previdenciárias, com gastos previdenciários. É interessante, mas que caramba esse tal de gasto previdenciário? Então, é a forma de contabilizar. Mas eu não tenho nenhum problema. O Estado vai ter que honrar até que todas as pessoas se aposentem. Né? O que eu estou pensando é uma nova previdência daqui para frente, nacional, única, todo mundo seletista. Eu sou auditor, eu sou juiz, sou procurador, promotor de justiça, eu tenho minha previdência, como tem em qualquer parte do mundo.
O para trás não tem mais conserto. No Brasil, o direito adquirido, isso é constitucional, é cláusula, você nunca vai mexer. A não ser que chegue num ponto que inviabilize de tal maneira que todo mundo vai ter que abrir mão de um pouco, mas não vai chegar nunca. O que eu quero dizer é que, para manter gastos crescentes, com aposentadorias crescentes, cada vez maiores, e reposição de funcionários, carreiras com acervo crescente, a economia tem que crescer a mais de 5% ao ano. Tem que ser maior que 5% ao ano, crescimento real do PIB, fora a reposição de inflação. Se não crescer, nós estamos condenando o setor público brasileiro à inviabilização. E não é assim, então, cada ano que você cresce abaixo de 4%, 5%, você vai colocando as finanças dos Estados Unidos. A União não vai ter problema, ela tem a Casa da Moeda, ela tem os títulos, ela faz uma manobrinha contábil e resolve, seja qual for o governo, seja qual for o governo. A questão dos juros, não vejo um problema maior para a União nem para os estados com as suas dívidas. Claro, o Paraná não deve nenhuma receita anual, tem estado que deve 2 e continua pegando dinheiro emprestado. Esse estado não poderia pegar mais dinheiro emprestado, que a resolução do Senado é clara. O ajuste que você faz com o governo federal no PAF, Programa de Ajuste Fiscal, é uma receita líquida. O Paraná não deve 70% de uma receita líquida. Tem estado que deve 2 vezes. Então, a questão da folha, nós precisamos deixar bem claro para a sociedade, há muita ignorância na informação, né? Muita distorção, muito interesse diferencial. A questão da dívida pública federal, o problema, quando é que vai ser o momento que o governo brasileiro vai pagar taxa de juros iguais às taxas de juros que tem nos Estados Unidos e na Europa? Por que é que nós temos que pagar a taxa de juros maior do que os outros? Se nós recebemos menos de 2% ao ano da nossa dívida, do nosso reserva cambial de dólar, 250, 60 bilhões de dólares, por que nós pagamos, vamos para 10%? O banco, é o sistema financeiro, é a credibilidade do país. O Brasil, quando é que o Brasil deixou de honrar o compromisso? Eu lembro da moratória lá em Minas, que o Itamar fez. Ele declarou a moratória e pagou rigorosamente em dia. Ninguém deu calote em dívida nenhuma aqui no país, não dá. Né? A questão do imposto direto, essa é a grande questão que ninguém quer olhar, porque eu falo por mim, falo por você e pela minha família. Cada vez que no final de semana discute imposto direto e indireto, os meus mas vai mexer no meu salário. É o que nós pensamos conservadoramente. Não é isso? Mas eu ganho X e pago. É isso. Está diretamente mexendo com o Rachid. Eu cansei de brincar com ele e brigar com ele. Rachid, vamos fazer contas, simulações, dar os maiores salários, maior renda, os ganhos do país, outro baseado no imposto de renda. Vamos dar uma olhada, uma comparação. Vamos comparar. Mas é outra economia americana. Não é não. Não é não. Você pode comparar, ver o que está acontecendo, porque de repente, um acerto nessa estrutura, todo mundo tem mais dinheiro, a economia circula mais, o país cresce mais. Por que nós não podemos crescer igual a China? Por que nós não podemos crescer igual a China? Por que a China está investindo mais de 50% do PIB ao ano e nós 19%? Eles estão construindo metrôs, ferrovias, estradas, portos, tudo para tudo quanto é lado, e nós não. Nem a metade do investimento. Onde é que está o engano? Agora a China vai fazer um outro modelo, em Xangai, com 29 km², uma nova experiência econômica, na região que já é uma potencial econômica. E nós estamos lá com a Zona Franca de Manaus, encalacrada desde 1957, e os chineses vieram copiar o modelo aqui, inicialmente. Sabia disso? Os chineses vieram copiar o modelo da Zona Franca. A Zona Franca lá com 60 bilhões por ano, ela sobrevive porque manda para os outros estados na questão do ICMS, que dá um ganho na empresa. Por que não fazemos na Zona Franca de Manaus uma verdadeira unidade
de produção para toda a América Latina e para os Estados Unidos. A gente está preso na armadilha do pequeno benefício porque o empresário está lá e está aqui, ele quer levar vantagem lá e quer levar vantagem aqui. Né? Por que nós não rompemos com essa... E o encargo, meu amigo, o encargo vem sendo transferido lá de trás. Eu era prefeito de Cambé em 83, o município gastava 1% com saúde. Hoje é 27%. Município de 110 mil habitantes, 27%. Então, claro, e há uma insatisfação tão grande com a saúde no Brasil, que é o principal item, segurança da saúde. Então, o modelo que nós estamos vivendo é um modelo que não traz benefício. O SUS é o melhor sistema que nós temos. Eu apoio o SUS, gosto do SUS, ajudamos a construir o SUS. Mas ele tem alguns senões que não vai. Ontem, nos 30 anos da pastoral lá em Curitiba, a pastoral atende 1.700.000 crianças no Brasil, 270 mil voluntários. Ajudou a diminuir a mortalidade nesse país. Não custa nada, porque é tudo voluntário. Agora, se você quer um incremento de saúde, tem que pagar. O plano de saúde tem que pagar. Os médicos cubanos estão pagando caro para eles aqui. Então, vamos repensar o modelo. Aí ele fala, as competências. De que maneira? Até onde o Estado? Nós suportamos tudo isso? Vamos criar um modelo tributário e vamos ter disponibilidade para investir? Poupança. Olha, chegava no final do mês, quando você vê que você só conseguiu investir 6%, dá dó, né? O Estado precisando de estradas, contornos, pontilhões, as cidades entupidas, um hospital, uma máquina nova no hospital, você não tem, não consegue dar. Que país que nós estamos fazendo que não pode cumprir com as suas obrigações de desenvolvimento? É para reflexão. Aqui não há crítica. Eu fui do governo, fui oposição, né? Fizemos, e sou oposição de novo, já fui governo. Nós temos que repensar. Eu estou chamando um repensar do modelo. Está errado. Não vai para frente, está encalacrado a coisa. Então, eu acho que esse congresso que vocês estão fazendo, ele é oportuno. Todo o congresso, Fisco, né, é para esse encontro de ideias, de choque de ideias, né, que tem. Nem tudo que o Everardo falou eu concordo, nem tudo que eu falei vocês concordam. Mas vamos brigar, vamos discutir pelas nossas ideias, para encontrar um denominador comum do objetivo que nós temos. Vamos buscar o ideal do país. Ah, não deu, vamos fazer o mais próximo do ideal. Só isso. Ou seja, construir a convergência no campo da divergência. Mas, agradecendo, pedimos aí para trazer a lembrança, e eu acho que não tem pessoa mais indicada do que o Agenor, dizendo sim da FEP, para entregar a lembrança ao nosso companheiro, deputado federal Luiz Carlos Raulen. Agradeço. Gostou da mochila? Tá certo. Agenor?